Isso. sem perder a sua particularidade, porque a história do outro não é a dele, mas ele consegue ali ser empático quando ele se coloca à disposição para ajudar. João é um menininho de 8 anos de idade, apaixonado por futebol. Agora veio de uma família humilde, né? Mora hoje em um bar também bem simples. E João, toda semana, ele visitava o mercado para poder ficar olhando aquela bola de futebol e ter como meta, ainda vou comprar essa bola. E aí ele começou a juntar o dinheirinho dele. Mas toda semana indo no mercado, o que chamou a atenção, né? Dos colaboradores, dos funcionários, aquela ação de João. Um belo dia entra João todo feliz com o dinheirinho dele, abraça a bola, e aí um vendedor fala, né, do mercado. E aí, João, o que mudou? Ele conseguiu juntar o dinheirinho para comprar minha bola, e hoje eu estou levando ela. Olha a felicidade de João. Ok, João abraça a bola e vai para o caixa pagar para levar a bola. Quando ele chega no caixa, ele se depara com a situação. Uma mulher com um bebê no colo, chorando, mas a criança chorava muito e João sem entender. Na esteira do mercado tinha apenas um leite, um pacote de leite e um mingau. Ela passa a compra dela e na hora de pagar falta R$ 13. E o caixa fala, senhora, tá faltando R$ 13. E ela entra em desespero, não é? E aí ela acaba revelando para a mulher do caixa, poxa, meu filho está chorando de fome, ele está sem comer e eu realmente preciso levar esse alimento. Joãozinho, aquela criança se compadece com a situação. Ele olha para a bola, olha para o dinheirinho que está na mão dele e faz o quê? Pega dali os R$ 13 e dá para a moça do caixa. A moça do caixa também acompanhava João. Joãozinho já era conhecido no mercado. E ela fala: Joãozinho, você realmente vai entregar, vai deixar de levar a bola? Ele vou sim. Ela precisa mais que eu. E depois eu junto os outros R$ 13 e volto para pegar minha bola. Aquela senhora chora, né, também emocionada com a situação, uma criança, né, se compadecendo do estado que ela estava vivendo. Então ela pega a compra, abraça Joãozinho e vai embora. Aquele aquele rapazinho que estava atendendo ele do mercado, que perguntou: "João, que você veio hoje aqui tão feliz?", ele percebeu toda a situação. Então o que ele fez? Ele escondeu a bola atrás das costas. Antes de João sair do mercado, falou: "João, João, eu vi o que você fez, parabéns". Às vezes adulto não toma uma atitude dessa e você tão pequeno se sensibilizou com a situação daquela senhora, com lágrimas nos olhos, né, uma situação bem difícil de acontecer até. Aí João, sim, mas não se preocupe, logo, logo eu vou conseguir meus R$ 13 de volta e vou pegar minha bola. E aquele vendedor, né, do mercado, vira para ele e fala: "Eu tenho um presente para você", e tira a bola de trás das costas e entrega a João. "Hoje você vai levar a sua bola". Então nem tudo é perdido, né. Isso aí hoje, inclusive, a gente vai estar falando sobre isso, empatia. Empatia em grego quer dizer sentir. Mas não quer dizer sentir a dor do outro, até porque você não tem como mensurar. Cada pessoa ela tem sua subjetividade. A dor que é para mim pode não ser a mesma para você, em função da minha história, minha crença. Então a gente tem que respeitar isso. Então o sentir é no sentido de compreender, compreensão. Eu compreender o que você está passando e o que eu posso fazer para lhe ajudar, certo? Perfeito, né? Essa reflexão, acho que ela traz muito essa questão da empatia, porque João sabe o que é precisar de algo e não ter, né? Quando você fala que ele queria muito aquela bola, eu acho que quando ele vê uma mãe ali dizendo que o filho estava em casa com a necessidade, automaticamente ele se conecta ali com a história do outro, Isso. sem perder a sua particularidade, porque a história do outro não é a dele, mas ele consegue ali ser empático quando ele se coloca à disposição para ajudar, né. E esse exemplo eu acho que retrata bem, a empatia, porque ela está presente no nosso dia a dia. Sem a gente muitas vezes perceber, você está praticando ali a empatia sem
perceber que ali é um ato empático, mas ele se apresenta nos detalhes, né, das relações que você constrói junto com o outro. E a gente pode falar que empatia, ele é muito mais amplo e ele abrange muito mais a nossa vida do que a palavra em si, né? Porque eu posso dizer empatia como sentir a dor do outro. Aqui a gente pega uma nuance entre sentir a dor do outro, de fato eu me coloco na perspectiva do outro ou eu estou olhando sobre o meu olhar? João, ele tinha uma expectativa da historinha dele, da bola, e ele chega lá e ele vê uma situação em que ele sentiu a dor daquela pessoa e ele disse: Não, eu vou então deixar isso aqui, eu posso ter depois, isso não é uma minha prioridade, eu posso dar para outra pessoa. Mas na vida, de forma geral, como funciona essa empatia e as nuances que ela tem? Sim. Porque ela é complexa se a gente for para olhar a empatia, né? As pessoas confundem muito empatia, então vamos começar com o que não é empatia. Pensa que é até pena, né? Não é? É É se compaixão. colocar na dor do outro. Isso. É você ter que resolver o problema do outro. Isso não é empatia. Porque João deixou de comprar a bola, mas se a gente for olhar para outras pessoas, elas vão dizer: não, eu entro nesse arquétipo de que eu vou ser a salvadora, e aqui a gente tem que ter uma nuance, um equilíbrio muito grande entre o que é sentir e colaborar com o outro e entre o que é eu me doar a ponto de. A gente tem que ter uma nuance, uma medida equilibrada, porque quando eu sinto a dor do outro, até que ponto eu posso ajudar sem também me ferir e de que forma eu posso contribuir para a melhoria da vida do outro sem interferir tanto no campo dele. Sim, Né? e tem que ter o cuidado, né, porque muitas vezes a pessoa acha que ser empática é justamente viver a dor do outro, e aí a gente tem pessoas adoecendo junto com o outro e não consegue ajudar onde deveria. Porque quando você compreende o que o outro está passando, é você, de forma genuína, tem interesse de entender a história de vida do outro, quais são as crenças, né? O que fez a pessoa chegar àquela determinada atitude. Mas no dia a dia, como você fala assim, vamos desconstruir o que é empatia. No dia a dia a gente julga muito quando a pessoa traz uma situação e a gente esquece de olhar esse mapa do outro, né? E a gente olha para o nosso e a gente já tem a resposta ali pronta do que seria. Mas você parou de fato para compreender o que o outro está passando, com o que o outro está vivendo, e o que fez ele chegar naquela atitude. Muitas vezes a gente não faz isso. Sem o preconceito, né? Porque tem um achismo. Você entende que pela sua experiência de vida, você consegue compreender outro, mas não é pela sua experiência de vida, é pela experiência de vida do outro. Isso. Então, o porquê necessário a escuta ativa para você entender o outro no seu contexto e poder ajudar de forma mais assertiva. Perfeito. Se vocês me permitirem, eu queria só compartilhar uma história bem rápida. Sim, À claro. vontade. É bem rápido. Há muitos anos atrás, eu trabalhava em uma empresa e eu cheguei para o dono dessa empresa e pedi para que ele se colocasse no meu lugar. Eu estava tomando uma decisão de carreira, onde eu estava deixando aquela empresa para entrar na empresa a qual eu trabalho hoje. E ali eu estava enquanto estudante e já construindo uma carreira. E falei para ele, se coloque no meu lugar, né, para que ele pudesse entender a minha atitude. Ele olhou para mim e respondeu, Glenda, eu nunca vou estar no seu lugar. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, né? Poxa, ele nunca vai estar no meu lugar. Gerou incômodo em mim, que naquele momento eu achei que ele não foi empático comigo. E ao longo dos anos, estudando sobre empatia, né, até pela formação, eu consegui compreender que talvez a minha pergunta não fosse se coloque no meu lugar. Seria, tente se colocar no meu lugar, no sentido de decisão, Na quanto minha isso vai ser posição. o quanto isso vai ser importante para mim, para minha carreira. Se eu tivesse talvez feito a pergunta dessa forma, talvez a resposta dele seria diferente, porque de fato ele não vai estar ele não vai estar no meu lugar, porque ali eu estava na condição de colaboradora Sim. e ele na condição de empresário. Ele não vai estar no meu lugar. Só que muitas vezes a gente acha que ser empático é isso. Ele se colocar no meu lugar onde ele não tem condição de estar exatamente naquela posição de colaborador, porque ele é o dono da empresa. E hoje eu consigo compreender que talvez eu teria que ter feito essa pergunta de forma diferente. Tente compreender a oportunidade que eu estou tendo agora e o quanto isso vai fazer diferença na minha carreira. Eu acho que a resposta teria sido diferente. Interessante, porque Né? tudo é uma construção e é onde a gente fala que a base é o autoconhecimento, né? Porque quando eu tenho um autoconhecimento, perceba que
tudo está inserido nele. Então, eu vou ter pilares ali para compreender melhor o ser humano, para eu me compreender em primeiro lugar, como você trouxe. Poxa, talvez se eu tivesse trazido de uma forma diferente, mas era o que você sabia naquele momento. E Isso. você teve anos depois de construção, de aprendizado, de experiência, para você ter uma nova perspectiva hoje. E uma outra coisa, você falou da visão de um empresário, assim como a gente tem a visão do colaborador, a visão do ser humano. Eu acho que é importante a gente trazer aqui, de fato, o que é um mapa, né? Porque para a gente é fácil a gente falar mapa, mas outras pessoas talvez que estejam ali, como assim? O que ela está falando de mapa? Então, dentro da PNL, Programação Neurolinguística, a gente costuma trazer que o mapa não é o território. O que quer dizer isso? Basicamente é a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu percebo, como eu interpreto, como eu me comporto, ela tem a ver completamente sobre as minhas perspectivas, daquilo que eu experienciei e daquilo que eu interpretei a vida. Então, um exemplo simples, eu adoro falar da barata porque é simples para todo mundo. Eu cresci com muitas irmãs. Então, em minha casa, eu pequena, ali você, por exemplo, quem nunca teve a história de passar uma barata na sala e todo mundo sai correndo. Então, você tem a barata, você tem diversas pessoas ali, uma vai sair correndo, a outra vai gritar, a outra vai subir na mesa, o outro vai simplesmente pegar o chinelo e vai matar. Cada um vai ter uma forma diferente Isso. para aquela mesma barata, aquele mesmo aspecto, aquela situação. Só que a forma como eu interpreto pode ser de forma direta, porque eu vivi, ou porque minha irmã saiu gritando, eu tive medo porque ela já saiu gritando, então é perigoso, eu Sim. corro também. Eu interpretei, logo registrei que ver barata agora já é algo perigoso. Passou uma barata na minha frente, eu já corro, nem penso, é automático. Vou correr, vou voar. Então, é o meu mapa. Assim é para tudo. As crenças que a gente tem na vida, as relações que a gente vai ter, a nossa história com trabalho, profissão, dinheiro, posicionamento, tudo tem uma história e uma interpretação da qual eu tive. Acho que esse seria o primeiro princípio. Então, a partir do momento que eu tenho o meu mapa, eu sei que eu tenho uma história, por isso que eu gosto de Isso. dizer que é complexo, e ela tem o mapa dela e Simone tem a história dela. Resultado, quando a gente senta aqui para falar, quando nós nos comunicamos, cada um que está falando aqui tem o seu próprio mapa, do Sim. qual, por nós já termos trabalhado e termos desenvolvido o autoconhecimento, Sim. e estamos em construção, mas já temos um certo. Uma base. Uma base de autoconhecimento, a gente observa as nuances de uma comunicação, a forma como a gente está trazendo um contexto, temos o cuidado de passear dentro da história de um do outro, e a gente sabe que na vida real, na sociedade, isso não acontece. Eu estou na minha perspectiva de luta e fuga, no meu modo de sobrevivência, no meu modo automático, e simplesmente eu quero ser ouvida. Onde é que entra a empatia nisso, que as pessoas confundem entre eu quero ser ouvido e eu tenho que ser boazinha, porque a gente confunde empatia com ser bonzinho. Isso. É. E quer até resolver o problema do outro, achando que ser empático é quando você resolve o problema do outro. E se você né? diz não, você é ruim. É. E tem algumas áreas, né, que hoje estão bem envolvidas nesse sentido. A área de saúde, como Tati falou também, a área de ação social. As pessoas elas acabam entrando naquele mundo, naquele contexto. E nem sempre elas saem inteiras, né? Porque elas se envolvem a tal ponto, emocionalmente e às vezes até fisicamente. Mas vamos lá, mas pro emocionalmente, que elas chegam em casa destruídas, porque ela está entrando numa realidade que às vezes não é a dela. Né? E ver a realidade do outro dói. E aí vai de acordo como você vai levar isso para a sua vida, como você vai estar administrando essa dor, para que você não só sofra com ele, mas para que você possa ajudá-lo a encontrar um caminho para sair daquilo, da dor, porque condição social, aí tem outros aspectos, né, que vai um pouco além, né, do contexto aqui. Aí eu pegaria até essa frase que Tati falou agora, né? O mapa não é, o território não é o mapa. Isso. Porque aquela pessoa que absorve toda essa dor, né, essa angústia, porque ele esquece de lembrar que ele tem uma história diferente da história do outro. E quem está passando aquilo não é ele, é o outro. Quando ele começa a tomar essa consciência que aquela dor é do outro, não é dele, ele começa a partir para ação. Mas muitas vezes no dia a dia, as pessoas confundem muito isso, né? E a gente pensa assim, como psicóloga, o que a gente poderia fazer para que as pessoas não trouxessem para si essa dor, né? Não confundisse essa questão da empatia. Eu acho que é muito mais você conseguir compreender, de fato, a história do outro de forma genuína, onde o que fez a pessoa chegar nessa construção, porque ao longo desse entendimento, você vai começando a compreender que a história dele não tem nada a ver com a sua história de vida.
Mas se eu não vou parar para compreender, entender o que fez Tati chegar até aqui, o que fez Simone chegar até aqui, eu vou simplesmente julgar, né? E aí você Sim. pega um detalhe ali, me identifico e começo a absorver para mim. Mas a partir do momento que eu pego toda a trajetória, eu começo a entender, eu percebo que vocês já passaram por muitas situações que eu não passei. E o que a gente veio conversando, E aí inclusive, né? diferencia. Como é que nesse mundo imediatista a gente consegue, porque a gente veio conversando isso nos bastidores, tá, gente? Numa reunião, a gente tem um tempo determinado para iniciar e terminar uma reunião. Antigamente, não, a gente sentava, tomava um café, batia um papo, tinha o antes, o durante e o depois. Agora, nas reuniões, não, é cronometrado. Você tem um Sim. tempo para iniciar e você tem um tempo para terminar. Então, é complicado em função a esse nosso cotidiano, esse nosso dia a dia, você ter esse tempo de escuta, em função a esse imediatismo, não é? A esse retorno que você tem que Que dar. as pessoas já não querem mais escutar, né? Exatamente. Que a gente está falando de obstáculos, né? É. Porque quando a gente fala de obstáculos, primeira coisa, foi o que a gente falou. Como é que eu vou ter tempo de me auto-observar ou de me É. autorregular se eu estou no modo sobrevivência o tempo todo? Então, eu estou reagindo no modo automático. Ora, se eu estou no modo automático, como eu vou parar para entender as nuances de Glenda e vou conseguir ouvir? Não, ela está aqui. Será que eu estou escutando? Eu estou Sim. tendo atenção plena ao que ela está falando? Ou eu sou simplesmente esperando Sim. que ela termine de falar e eu dou meu ponto de vista, minha perspectiva, porque é o que a gente vê, né, de forma geral. Então, essa base, e aqui eu trago vocês que são gestoras, você que trabalha numa empresa de gestão de RH há mais de 15 anos, lida com muitos colaboradores, como é que você traz essa questão da empatia, né, em termos de habilidade que você tem, vendo, claro, as nuances positivas que podem ser trazidas, mas também os obstáculos, Sim. que as pessoas confundem a empatia entre, não, então, já que ela compreende, então eu vou aqui me lamuriar, eu vou trazer minhas dores, sem querer trazer uma melhoria para a minha vida. Como é que é isso dentro Até dessa se valer da dinâmica? situação, né? Até se É, valer da Sim. situação, principalmente nessa área empresarial, né, Glenda? A Sim. pessoa traz aquilo ali para ter um benefício. Ou não, tá, gente? A gente está falando aqui de duas isso, é porque vertentes. há quem realmente está querendo expandir, Isso. evoluir, e tem um gestor ali que de fato é um bom gestor, isso precisa ressaltar, de fato é um Isso. bom gestor e quer contribuir, tem uma escuta ativa para você para que aquilo ali se melhore, e existe o gestor que não, assim como existe o colaborador que não. Estamos olhando os dois Os lados. dois lados. Sim. Como você, Isso. que tem essa habilidade, consegue observar isso no seu dia a dia, na sua experiência, e desenvolver para que as coisas fluam. Sim. Na verdade, assim, a empatia ela está presente o tempo todo, né? Durante a atuação, principalmente como um líder, né? Não falo nem então só como psicóloga, como gestora mesmo. Hoje, no processo de recrutamento e seleção, por exemplo, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Quando a gente fala de área organizacional, eu não faço uma entrevista com o candidato olhando o currículo dele. Porque eu não posso fazer uma entrevista só baseada numa competência técnica. Eu procuro entender a história de vida daquele candidato. Eu consigo entrar, ter acesso a algumas áreas do candidato que o currículo não vai me dizer. Né? Então, assim, eu primeiro começo com essa conversa de forma genuína, entendendo a história dele, o quanto aquele momento ele está sendo importante para ele, e não procuro resumir ele apenas a um currículo. Então, dessa forma, eu consigo compreender melhor as experiências, as necessidades, ao lado pessoal, né? Porque a gente não separa o lado pessoal e profissional, a gente é um ser único, né? E a gente tem que entender. Quando a gente vai fazer um treinamento, né, a questão do desenvolvimento de pessoas, cada pessoa tem uma forma diferente de aprendizado. Então, não adianta eu criar uma fórmula única e querer capacitar todos os colaboradores da minha equipe, né, ou todos os colaboradores da empresa, já que a gente atua com treinamento e capacitação, porque cada um tem uma forma diferente de aprender. E eu preciso conhecer a melhor forma que cada um pode aprender. Esse ponto é perfeito. Né? Para que a gente seja assertivo. Né? Uma gestão de conflito. Um colaborador traz uma situação para ele, na cabeça dele, para que eu seja empática com ele, eu tenho que tomar uma decisão na hora, mas eu não posso tomar uma decisão na hora. Toda gestão de conflito envolve dois lados. Então, nós, enquanto líderes, precisamos escutar os dois lados para que a gente possa compreender toda a situação e, a partir daí, a gente tomar uma ação. E quando a gente não faz isso, a gente comete uma falha grande. Porque às vezes você fica com apenas um lado da história,
né? E não consegue escutar o outro lado para você ver qual é o melhor direcionamento. E um vai sair que tem aquela urgência da necessidade de ter um resultado rápido, vai dizer, eu fui lá, conversei, mas não tomou nenhuma ação. Mas não é sobre isso, né? A gente tem que sempre pensar de forma assertiva. E o feedback. Eu acho que onde a gente mais utiliza a empatia, assim, enquanto líder, é o feedback, Como é isso, o né? feedback? Eu costumo dizer que o feedback, ele é o presente que transforma, né? A partir do momento que um líder senta com o colaborador para que ele vai ofertar o feedback, é um presente que ele está dando ali no desenvolvimento do colaborador, na carreira do colaborador. E feedback, ele também exige conversas difíceis, né? Não é só no momento de conquista, envolve também essas conversas difíceis, mas o mais importante é você manter o respeito pelo outro. Eu posso ter uma conversa muito difícil com você, mas eu preciso lhe respeitar. E como é que eu respeito você enquanto colaborador, enquanto pessoa? Quando eu respeito a sua história e eu procuro entender o que levou você a cometer a ter aquele comportamento. O que levou? Porque muitas vezes tem um antes que a gente não escuta, né? A gente só julga o depois, porque o feedback é em cima de um comportamento que já aconteceu. Mas quando eu uso a empatia enquanto gestor, eu vou entender com Tati o que foi que levou Tati ou Simone a tomar aquela ação. E aí, de forma respeitosa, eu vou ser transparente, eu vou ser claro, eu vou dar os próximos passos, porque também se você faz o feedback e não direciona seu colaborador, não vai fazer o Sim. efeito. Né? O colaborador tem que sair dali direcionado, sabendo exatamente o que ele precisa evoluir, o que ele precisa melhorar. Então, o líder, ele direciona para o próximo passo. Ele não simplesmente informa. Né? Olha, eu tenho que te parabenizar. Uma coisa que você me tocou muito aí no seu apontamento foi que você não olha o currículo, né? Você escuta a pessoa. No episódio anterior, a gente falou sobre autorregulação. E uma das coisas levantadas é que hoje 80%, olha o percentual das empresas, elas demitem por questões comportamentais e não curriculares. A pessoa pode vir com um currículo maravilhoso, mas ela não consegue ter um comportamento condizente àquela instituição. Então, quando você tem esse olhar para aquela pessoa que está tentando entrar na instituição como pessoa, você pode, inclusive, ter um tratar diferente, fazer uma contratação diferente. De forma mais assertiva, De né? forma mais assertiva, você diz a ele qual é o que é que a empresa espera dele e se ele está apto àquela vaga. Eu achei isso sensacional. Parabéns. E a gente se surpreende tanto, Simone, com o quanto a pessoa tem capacidade, mas muitas vezes não tem a oportunidade de Sim. colocar aquilo em prática, né? E a gente forma muito pessoas, né? A gente é uma empresa formadora, onde muitas vezes a gente oportuniza o primeiro emprego, a gente abre portas e quando a pessoa entra, a gente tem toda uma capacitação interna para desenvolver essas pessoas, só que às vezes numa conversa dessa, sem olhar apenas o currículo, porque ele não Sim. tem experiência. Eu vou dar um exemplo simples, de um marceneiro, que na verdade não é marceneiro, montador de móveis. Na conversa, né, a pessoa foi para uma posição, na conversa a gente identificou que ele ajudava o pai a montar móveis dentro de casa. Né? Quem é esse? É aquele filho que vai, o pai pede uma ferramenta, tá ali do lado, né? E aquele curioso. E nós tínhamos uma oportunidade de montador de móveis. E quem foi que ocupou essa vaga? Ele, Ele. porque teve a escuta. Teve a escuta. Ele nunca fez nenhum curso, não teve nenhuma, não tinha no currículo essa experiência. E a gente falou assim, vamos dar a oportunidade. E foi um excelente montador de móveis. Mas aceitou o desafio de ter que ler, né? Porque você tem aquele manual que você tem que Sim, ver. sim. Ele não chega conhecendo tudo. Ele, assim, tem a limitação do que ele Sim. montou, mas você vê nele uma pessoa apta a poder estar desenvolvendo esse trabalho de Esse forma trabalho. melhor. Então Mas você eu não teria isso aproveita. no currículo Não dele. teria isso Eu no não teria currículo. feito essa pergunta para ele. Exatamente. Se eu não tivesse escutado a história dele, né? Exato. Então é muito Perfeito. interessante. Você traz a empatia como uma base que eu acho que seria o ideal, né? No mundo ideal, esse olhar humano, né?
tem até dentro do conceito, se eu não me engano, humanista, Carl Rogers, que ele fala sobre isso, né? Sobre a empatia dentro desse olhar humanista, mas sem a gente se perder. Então, observe o que ela traz. Ela, enquanto gestora, é uma profissional habilitada, que o primeiro ponto que ela olha é uma pessoa com suas competências e habilidades além de um currículo, e Sim. ali eu estou olhando ela, a empatia sendo o primeiro passo para você compreender o ser humano, mas não é um rapport, que as pessoas costumam confundir, né? Mas assim, ele é o primeiro passo para você compreender, para que aí você entenda e possa gerar uma conexão, que é onde entra o seu treinamento e habilidades, onde você vai reconhecer aquela pessoa e vai poder ter uma conexão para levar a um treinamento. Você traz isso brilhantemente, Sim. Simone traz isso brilhantemente na empresa, que eu já vi diversas vezes, e aqui tem nuances também que a gente observa dentro do processo empático, que quando eu compreendo o outro, né, a gente traz alguns aspectos, tanto a parte estrutural, né, que a gente pode falar cognitivo, que Sim. é a pessoa que a gente está observando, a gente pode olhar as emoções, as nuances envolvidas, como a gente Perfeito. pode olhar também os gestos, porque a comunicação externa, ela está intrinsecamente ligada com a interna. Não necessariamente, aqui eu trago um ponto, não necessariamente um aspecto em si, mas diversos aspectos dentro de um contexto. Exemplo, tem gente que chega num lugar e tá assim. Isso. Aí os sabedores da comunicação não verbal, me perdoe, mas eu tenho que fazer essa piada, vai dizer que a pessoa tá de cara fechada, Ela ela faz a não tá interpretação, gostando. né? Fiz a leitura, É. não tá... Porque eu já ouvi cada uma, É. minha amiga, que a gente tem que falar, que eu não vou deixar de falar. Porque ela já me olha assim, eu digo, eu vou falar. Porque você tá Esse é o aqui, momento, ó. né? Gente, para. A pessoa tá aqui e você acha que a pessoa tá de cara fechada. Só que, na verdade, em contexto, eu posso estar com frio. Nossos queridos maravilhosos que estão aqui atrás já sabem que nós somos friorentas, então eles aumentam o ar pra gente, processo empático, de compreensão, muito obrigada, gratidão. Mas eu poderia aqui, se tivesse frio, ó, tá aqui e de repente ela poderia olhar pra mim e achar Sim. que eu não estou tendo empático me comunicando com ela, ou Ou tá fazendo, dando criando abertura, uma né? abertura. Não tá dando Ou abertura que para não está ela. bem por Imagine, estar aqui nesse imagine um ambiente. gestor, uma pessoa de uma área empresarial, que ele não compreende as nuances de Sim. gestos de comportamento. Aí eu trago para Simone. Simone, ela Sim. fica atenta aos detalhes quando o colaborador dela chega. Ela fica assim, lá é uma sala de vidro, né? Toda de vidro. Aí quando é que o pessoal chega, ela já tá aqui, ó. Aham. Chegou bem, não? Ela já começa, mas o contexto não é um aspecto. Aí traz Exatamente. aí. O rapport é interessante, né? Porque é uma conexão. Quando é que você sabe que o rapport está funcionando? Quando você entende que está interagindo com a pessoa. Aconteceu uma coisa bem interessante. Eu levei uma corretora para uma palestra e eu tenho mania de ficar cruza a perna para cá, cruza a perna Sim. para lá, é meu, né? Eu não consigo ficar muito tempo parado. Eu já até mexi aqui na mesa umas 2 vezes. Resumindo, eu cruzei a perna, de repente eu cruzei os braços e eu percebi que ela estava ao lado, repetindo o mesmo movimento que eu. Quando eu percebi, eu comecei a fazer de forma, como é que eu posso dizer? Consciente, né? Consciente. Dando um Eu comportamento. falei, isso está acontecendo mesmo? Aí, resumindo, troquei de perna de novo, pro outro lado ela trocou. Eu falei, não, isso aqui é coincidência. Cocei o cabelo, eu falei, vou fazer um outro movimento aqui que ela não tenha feito ainda. Ela não coçou o cabelo. Aí eu fui e cocei o cabelo, ela foi e coçou o cabelo. Eu sei que eu fiz uns 3 movimentos para testar. E ela repetiu os 3 movimentos. Aí eu peguei no braço, né, e falei assim, ó, fulana, é a corretora de lá da imobiliária, né? Você percebeu que você está no mesmo formato que eu? Aí coincidência, eu falei, sinto muito, mas não é não, isso aqui é um rapó que está Ela tava tendo acontecendo e você não está espelhamento, pensando, você não está percebendo. percebendo. Você está repetindo todos os meus movimentos, mas isso não é ruim, para até tranquilizar, né? Sim. Que a pessoa que não entende, É. isso aqui não é ruim, é sinal de que está tendo uma conexão muito Conexão. boa entre a sua pessoa e a E minha. de forma natural ela tá Natural. espelhando. Exatamente. Mas eu achei aquilo assim, foi uma experiência que contando é uma coisa, você vivenciando é outra. Eu achei formidável. Sensacional. Mas porque você já tem uma relação do Já. qual se consolida, gera confiança e as pessoas acabam espelhando e de forma positiva, que é muito boa. Sim. Agora, traga esses aspectos que a gente estava aqui nos bastidores falando, né? O pessoal chega e eu já estou atenta. Se chega com uma comunicação diferente, eu já observo o que é que está acontecendo. Sim. Lá na empresa, Glenda, é o que eu sempre falo, né? Ao entrar, ele só precisa abrir a porta e dar 2 passos, eu já percebo se está acontecendo alguma coisa ou Está não. acontecendo. Exatamente.
Se ele tiver no dia muito bom, aí tem aquele sorrisão meu e ele dá continuidade ao dia dele. Mas se eu vejo que naquele dia está tendo algum movimento em que está impactando ele, que acontece Sim. como todo mundo, simplesmente, sem que ninguém perceba, eu levanto. Hoje já sabem, né? Porque a maioria já passou por um cafezinho. Chamo para tomar um cafezinho, empresa pequena, chamo para tomar um cafezinho comigo na copa. E dali eu vou conversando, porque eu preciso que ele esteja bem. Eu necessito que ele esteja bem para que ele dê continuidade ao trabalho dele. Mas é só o trabalho? Não, não é só o trabalho. Mas de acordo com algumas técnicas, com meu pouco conhecimento, se eu posso ajudar aquela pessoa a ela entrar no autorregulação, ela não vai conseguir resolver o problema dela ali, é fato. E eu Sim. também não irei resolver o problema dela, mas eu preciso que ela entenda o que é que está causando a ela aquele sentimento, né, aquela aflição, aquela ansiedade, para que ele se autorregule naquele momento e no momento exato ele possa estar resolvendo. Até porque de cabeça quente ninguém resolve nada, né? E tem dado certo, tá? 99% lá, tá todo mundo, graças a Deus, bem feliz. Isso é excelente, né? A gente ouvir isso de uma empresária, esse É. comportamento, porque isso você só percebe porque você está o tempo todo atento aos seus Tô. colaboradores, observando. Porque muitas vezes o colaborador verbaliza que está tudo bem, mas o corpo não fala isso, né? Exatamente. O corpo está falando outra coisa, então a gente não pode naturalizar. Ah, não, deve ser porque hoje deve ter acontecido alguma coisa que deixou a pessoa dessa forma. A gente tem que sentar, tem que conversar, Sim. tem que entender o que é que está acontecendo, porque dessa forma nós vamos conseguir ser empático, não com omissão. Não, não Porque com quantas omissão. pessoas percebem, né? Eu percebo que não está tudo bem, aí eu falo, não, eu consegui perceber, mas eu deixei a pessoa viver aquele momento. Mas que horas é que a gente vai ser empático, né? Exatamente. E a gente passa mais Que... tempo na empresa, às vezes, do que na nossa própria casa. É o que eu falo, ali é a Exato. minha segunda família. Então, eu preciso cuidar deles, porque eu cuidando deles, automaticamente vai acontecer o quê? Exatamente. Eles também vão cuidar de mim, Isso. E né? aí, se você não aborda ele, aí ele vai passar o dia todo com aquele sofrimento interno Exato, e ele vai sair com o sentimento de que ele não foi acolhido, de que ele não foi compreendido, né? De que exatamente. ele não foi ouvido. Então, assim, é muito bom quando você traz esse exemplo, porque a gente que ele conhece sabe que é um exemplo vivo, né? Exatamente. Não é uma fala. Simone é essa pessoa que está atenta a todos os movimentos e sempre procura, da forma dela, do jeito dela, independente da imobiliária, né? A imobiliária é um das atuações É de um papéis braço, dela, exatamente. mas ela tem isso muito forte, assim, de querer poder fazer a diferença na vida do outro. Que eu acho que foi um dos pontos que eu mais me conectei com Simone, foi esse querer o bem, fazer a diferença, e isso porque você está sempre com essa escuta ativa, está sempre atento aos detalhes, e isso é fantástico, A né? gente se conhece há quanto tempo? Eu acho que há 16 anos, não, ou mais se duvidar, porque foi bem no iniciozinho. Eu tenho 15 anos como Da gestora, implantação da empresa. mas nessa empresa eu já estou há 17 anos, então acho que é mais ou menos esse período Fui aí. para fazer um trabalho, né? É, E fiquei no coração de Glenda. ficou. Não precisaríamos ter tido essa conexão, né? Não, Era um não. trabalho pontual, que foi fazer através da sua corretora, Isso, mas que gerou essa conexão, porque eu me permiti conhecer a sua história, você se permitiu conhecer a minha história, e a gente se conectou justamente por querer fazer a diferença na vida exatamente. das pessoas, Das né? Quer ver o pessoas. ponto Ela já básico? transforma pessoas há muito tempo. E você vê o ponto base disso tudo é que é o olhar nos olhos, se a gente parar para pensar, porque o olhar nos olhos é eu enxergar a pessoa, ainda que eu possa não saber de todos os aspectos delas. Eu estou em estado de presença, eu percebo que existe uma alma ali por trás, com todo o seu contexto, com toda a sua história, então eu estou presente para você. E de que forma eu contribuo na sua vida, sem que haja uma fusão Sim. emocional, porque a gente sente, óbvio, Sim, né? A gente sente sobre o outro, mas até que ponto eu posso contribuir na sua história e na sua vida sem interferir no seu campo e, ao mesmo tempo, sendo colaborativo com você. Sim. Porque a gente vai olhar dentro de um campo corporativo, aqui vocês trazem nuances de ambientes saudáveis. Sim. 90% dos casos não são ambientes saudáveis. Não Né? são. São gestores que estão pressionados por seus gestores e eles também precisam, ainda que tenham competência dentro de suas áreas, a parte relacional, sim, ela é precária. É por isso que a gente está vendo muita implementação de saúde mental na área corporativa, e você vê que existe uma habilidade enquanto empresário ou enquanto colaborador, mas quando a gente entra na questão relacional, que a base é autoconhecimento, não tem por de correr, sim.
você não sabe como levar isso para a esteira dos seus colaboradores e acaba pressionando todo mundo. E se você tem um gestor que não está sadio emocionalmente, você vai ter todo um corpo que não está sadio. Como é que você vai para uma reunião com um gestor que está pressionando você? Que processo empático você tem? Que abertura eu vou ter para trazer as nuances? Se tudo a culpa é minha, porque de fato existe todo um contexto, claro, Sim. vai existir a minha responsabilidade enquanto colaborador ou gestor, mas existe toda a nuance Por trás não daquela é? Por situação. trás daquilo ali, o que que eu posso fazer? O que que o gestor pode chegar para mim e dizer assim, o que está acontecendo aqui? Vamos entender o que pode melhorar, o que não pode, Sim. e até dele dizer se sim aquela pessoa permanece ou não permanece, como a gente estava falando nos bastidores, né? Exatamente. Que é bem delicado. Mas tem um lado bom, né, de tudo isso, que a empatia é uma habilidade desenvolvível, É. entende? Olha aí que coisa boa. Então, é possível que a gente desenvolva essa habilidade. E muitas vezes as pessoas aprenderam, como a gente falou aqui no início, que empatia é você se colocar no lugar do outro. Foi isso que aprenderam. Ser bonzinho, é Ser o que as pessoas bonzinho, entendem. né? É você sentir a dor do outro. Esse foi o conceito que foi criado há muito tempo. Então, quem não atua dentro da área, até hoje, se você for perguntar o que é empatia, né? É você É. se colocar no lugar do outro. Tem um ditado muito popular, né? Que não tem um autor específico, que é a seguinte frase: só sabe quem passa, Isso. né? E a gente toma isso como uma verdade, né? Só sabe quem passa. Aí está o desafio da empatia. Porque, de fato, eu não vou conseguir passar exatamente o que você está passando. Mas se eu uso a empatia, eu vou buscar. A gente está falando compreender o tempo todo, compreender, mas é porque não tem como falar de empatia sem falar de compreensão. Sim, são Isso. nuances. Né? Não tem Exatamente, como. é. Mas se eu for compreender, se eu for parar para entender exatamente o que é que se passa com Tati, com Simone nesse momento, eu vou conseguir entender o que foi que despertou um gatilho, o que fez você tomar essa ação, ter essa atitude, ter essa fala, né? Então, eu vou conseguir ser empático dessa forma. Se você quer acessar todo o conteúdo deste episódio, preparamos uma versão transcrita. Basta acessar o QR Code aqui na tela. Mas muitas vezes a gente não consegue também colocar esse gestor que você trouxe como exemplo, porque quando o colaborador está ali, ele já está criando conceitos na cabeça dele, baseado na história dele, né? E aí a gente volta para o mapa, né? Que é baseado na história de cada um. E aí eu já estou ouvindo você falando assim. Tudo que você fala para mim, eu estou invalidando ali, né? Exatamente. Mentalmente, em vez de eu parar para me concentrar, né? O mindfulness, me concentrar naquilo que você está falando, a atenção plena no que você está trazendo para mim. Mas a gente não consegue hoje praticar essa atenção plena, porque a cabeça está pensando mil coisas, ou eu estou muito mais preocupada em julgar o seu comportamento, em julgar a sua atitude, do que, de fato, compreender o que é que você está vivendo. Então, assim, os líderes, eles que hoje não conseguem ter isso de forma clara, porque a gente tem o tempo todo o feedback, né? A gente recebe isso da própria equipe. Isso. É algo que é possível, sim, desenvolver, estudar mais sobre, se aprofundar no assunto, Sem achar que é vulnerabilidade. sem achar que é vulnerabilidade, porque você ser um líder empático não é você ser um líder bonzinho, não é você ser um líder que Omisso. resolve, omisso, ou que resolve o problema do seu colaborador, mas é exatamente você se colocar dentro da história dele, tendo a clareza e consciência, principalmente, que a história é dele, não é sua. Aí você consegue ajudar de forma mais assertiva. Porque também, se eu me envolvo muito emocionalmente, né, Eu transfiro a dor. transfere a dor. É. E aqui, gente, eu vou combinar com vocês. Na vida relacional, parece que se divide, que a gente estava falando desde o início, né? Aquela pessoa que diz, não, eu não vou ter empatia, entendendo o conceito não genuíno da empatia, e o outro diz, eu sou muito empático, ou seja, eu estou muito na dor. É. Essa pessoa que ela está muito na dor, ela vai ter nuances, porque ela vai ter crenças ali bem profundas sobre de cuidador, de que eu preciso cuidar do outro, de que se eu não tirar de mim ou carregar tudo nas minhas costas, Sim. porque eu preciso ser validada emocionalmente, eu preciso cuidar do outro, e eu acabo que a minha vida ela acaba sendo sabotada dentro da minha própria história, porque eu preciso realmente cuidar muito do outro.
Eu sou coordenadora de um projeto social há mais de 10 anos, a Caravana do Bem. Então, eu posso falar isso assim de forma empírica do que eu vi em mim e também de diversas formas em alguns colaboradores, que é você querer carregar o mundo inteiro para ajudar as pessoas, porque acaba sendo sistêmico. Eu lido tanto com a dor do outro, né? Você vê pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, idosos em lares, em situações assim bem delicadas, e você naquele momento você se coloca obviamente no lugar, mas você também acaba tendo o risco de ter uma fusão emocional, porque Sim. você vai sentir, obviamente, mas até que ponto eu consigo compreender que aquilo não é meu e eu posso, de que forma eu posso contribuir com equilíbrio e até que ponto, de forma inconsciente aqui que está, eu levo tão aquilo para mim que a minha vida, de forma inconsciente, eu digo isso porque enquanto terapia eu vejo isso Sim. também. Será que eu não estou levando isso a ponto inconsciente para minha vida de que eu não vou prosperar porque de forma inconsciente eu estou validando aquela pessoa que eu não posso prosperar porque aquela pessoa está sentindo dor? Gente, isso aqui é muito forte. É. Você se culpa, né? Se culpa, Você tá culpando. mas é inconsciente, você não acha, você não É. sabe o que está acontecendo. Por Em isso um você tem processo que- terapêutico, você acaba é. diagnosticando ou autoconhecimento, você vai entender, mas na maioria das vezes a pessoa diz, eu não posso prosperar porque eu tô vendo tanto sofrimento, eu lido com sofrimento, então como eu vou ser É. mais? Ao contrário, você vai poder ajudar muito mais e contribuir mais. Ou eu não posso ser mais do que a minha mãe, que É. enquanto criança sofreu tanto para me dar. Eu vejo isso muito nos processos Você até terapêuticos. emite, é. Né? E aí a gente vai levar para um funcionário que pode ser muito mais, que você já identificou o perfil dele, as habilidades dele, e ele também não consegue sair daquele lugar porque é cada das limitações de fusão que ele trouxe com a sua história. Olha como é complexo o ser humano, minha gente. Assim, O não. Muito ser humano, muita gente, nossa, muita gente tem dificuldade de dizer não. O não faz parte da empatia? sim, Sim, com porque é certeza. um limitador. É o que ela está pegando o com gancho de certeza. Tati. Ele é um limitador, não é isso? Sim. Para você entender até onde você pode ir e até onde o outro pode ir e manter o respeito ali Isso. de relação. O segredo é esse, o respeito. O não pode ser dito. Agora depende de como você vai falar esse não, E tem gente que tem medo né? de entrar em conflito. Tem. Ele se sente seguro, porque É. o não você vai entrar em conflito, É. fato. Não é? E como é que essa pessoa vai saber lidar com esse conflito? Então, muita gente deixa de dizer o não justamente para evitar Pra essa evitar situação, essa porque ela vai se situação. sentir negada, ela pode se sentir rejeitada, não em Amada todos os história. casos. Não é você dizer não, é como se você fosse Não um você vilão aceita, não você aceita, e não é bem e assim. impor É. limites, né? Exatamente. Você quer Impor ver? limites é Eu vou necessário. dar um exemplo bem simples. A grande maioria das pessoas gostam de celebrar aniversário, Sim, né? Assim, a grande maioria. Só que tem aquela minoria que não gosta e nem quer que ninguém saiba da data do seu aniversário. E a gente tem o hábito de divulgar a relação de aniversariantes, né, para toda para a rede. toda a rede. E aí uma pessoa me procurou para pedir que não colocasse o nome na relação de aniversariantes. Sim. Sendo que isso é uma rotina que a gente já tem e essa relação sempre ela é liberada no dia 1º. Então já tinha feito a comunicação, já tinha sido divulgado. E uma pessoa falou para ele, né? Não, isso daí já puxa do sistema, não tem como tirar, porque já é automático, né? Quando vem a relação, não tem como perguntar quem quer que coloque, quem é que não quer que coloque. Aí eu falei, certo, a sua resposta foi coerente. Mas, a partir do momento que ele procurou a Exato. gente, né? Exato. Ele teve um movimento. Exato. Ele procurou a gente. Então, assim, hoje é dia 1º. Eu vou fazer ele olhar aquela relação durante os 30 dias, ou eu posso fazer algo diferente Exato. para que ele se sinta Mais acolhido acolhido e respeitado. e confortável para ele confortável dentro no desse ambiente da empresa. E aí eu lembro que minha colaboradora falou assim, mas quem é que não gosta de comemorar aniversário, Glenda? Eu falei assim, quem Ele. você acabou de comer agora. Não gosta de comemorar. Vamos fazer tudo de novo. Perfeito. E aí, você trouxe. editamos o arquivo, recolhemos do mural, que na época era mural, né, de papel, hoje é tudo mais digital, e divulgamos novamente a relação sem
o nome daquele colaborador. Só que aí tem um detalhe. Isso chama a atenção da gente, né? Por que que aquela pessoa não gosta de comemorar aniversário? Resolvemos aquela situação, ele se sentiu acolhido, respeitado, mas depois eu tive a oportunidade de sentar com ele para entender toda esse contexto, né? E ele nunca tinha tido um bolo de aniversário, ele nunca tinha recebido um parabéns. Então, aquela pessoa, ela foi se formando ao longo da história dela, Sim. né? Que tomou aversão a aniversário, mas porque se ninguém na casa dele nunca lembrou que era aniversário dele, isso nunca foi uma Nunca teve data essa cultura de especial, essa comemoração. cultura de comemoração. Então, você precisa entender, até para poder antes de julgar, porque é indelicado você chegar em um departamento e falar assim, não bote meu nome, que eu não quero comemorar, para mim não tem importância. Só que quando você vai e volta, né, você resolve ali, mas quando a empatia está ali latente na gente, a gente quer entender o que é que está por trás daquela atitude. E a gente conseguiu compreender claramente. E o que é que a gente faz hoje, pegando isso como aprendizado? Antes da entrada, uma pergunta simples muda tudo. Posso divulgar sua data de aniversário? Perfeito. Perfeito, Você gente. entende? Perfeito, entendo. Posso? Aí a pessoa valida. Entendo. É igual o termozinho que a gente assina, Sim. né? Posso divulgar? Pode. Então, acordado de ambos os lados, fica tudo bem. E uma Espetacular. pergunta faz a diferença, entende? Então, eu não vou ter o trabalho de todo mês perguntando, não, a partir dos próximos, e a gente resolve Foi um feedback positivo que mudou toda a configuração, né? toda a Da gestão. Olha que configuração. coisa extraordinária. E ele tem esse direito de não querer, né? E eu acho que a gente pode olhar para isso de forma geral, né? Política. Não vamos entrar em política, eu só estou trazendo o contexto. Exemplo, eu sou do time A, você é do time B, Simone é do time C. E eu chego aqui com toda a minha história, com toda a minha afirmação e falo que é assim, assim, assado. E de repente você vem, não, eu não penso desse jeito. E de repente a Isso. gente cria uma briga porque eu tô olhando o meu mapa, você tá olhando o seu, eu não Cada tô um tá enxergando achando. você. E de repente vem você e diz, não, mas não é assim não. E no final das contas tá todo mundo falando, puxando um pouquinho pro seu lado, porque a minha história, o meu mapa, a minha referência, e a gente não está tendo um diálogo perfeito de comunicação. Exato. Isso é Isso. muito complexo, né? É. Se a gente pudesse olhar para isso de forma geral na nossa vida, quando a gente fala com alguém, hoje eu procuro me policiar muito quando, por exemplo, principalmente em casa, eu acho que a nossa casa é um laboratório vivo de experiência. Se a gente Isso. puder usar esse laboratório para aprendizado, você enriquece demais. Então, por exemplo, eu estou em casa e tem um contexto de uma conversa. Nossa, aí eu percebo os automáticos dos Sim. observadores. É muito interessante. É muito interessante porque entra uma discussão, o automático começa a falar sobre o seu ponto de vista. Tem que ser assim, tem que ser assado. Aí chega o outro, não, mas é assim. Aí eu tô aqui, só olhando e mapeando. Eu digo, gente, calma, vamos observar o cenário A, o cenário B. Não quero conversa, porque você. A pessoa que é terapeuta, estudante de psicologia, ninguém quer. Né, muito, com você a conversa é sempre muito profunda, mas não é. É tipo, você está olhando o contexto geral da situação e entendendo que você só está falando sobre sua perspectiva, querendo validar ela o tempo todo. Enquanto eu posso passear numa comunicação e compreender um pouco de cada um. Meu filho chegou em casa estressado, eu observei. Fui vendo os movimentos, vi que ele estava bem estressado, eu aqui trabalhando. Eu disse, filho, estou vendo que você não está bem. Se você quiser conversar, eu estou aqui. E ele deu uma volta, deu outra, ele precisava falar. Ele parou, sentou, botou a cadeira e ficou. Eu soltei o computador e fiquei. E aí ele foi colocando, e eu fui ouvindo na perspectiva dele, não sobre o meu aspecto de entender, olhando, observando o mapa dele, deixei falar, ok. Vamos analisar a janela A, a janela B, a janela C de possibilidades e perspectivas, porque assim, se eu estou vendo uma cena, eu estou vendo sobre o meu ponto de vista, então eu estou Perfeito. envolvida na história completamente. Isso. Se eu saio da cena e apresento uma perspectiva de visão diferente, a pessoa ela começa a olhar e dizer, olha, tem outros panoramas aqui. Ele saiu dali muito mais suave e cheio de reflexões a fazer. Ajudou? Espero que sim, que tenha contribuído de alguma forma, mas uma coisa foi, ele saiu daquele cenário muito melhor do que quando ele chegou. Porque ele botou para fora, foi ouvido e teve outras possibilidades de cenário. O que se fez com aquilo, sinceramente, eu não sei se deu fruto aquela árvore, mas a minha parte eu acredito que eu tenha feito. Acho que de forma geral, no dia a dia, né? A importância da A comunicação, né? comunicação. E quando você traz filho, né? Simone também tem filho, eu tenho um filho. Eles usam sempre aquela palavra clichê, né? Você já passou
por essa fase que eu estou passando. Você também já foi adolescente, né? Você já foi criança. E é importante até você falando agora, eu fiquei refletindo aqui, que muitas vezes a gente quer orientar nossos filhos, educar os nossos filhos baseado muito na nossa criação, porque isso é nosso, né? A gente não consegue desassociar. Mas na nossa criação, na fase quando nós éramos adolescentes, é diferente do cenário que nossos filhos encontram agora. Quando eu queria ter uma informação, se meu pai ou minha mãe não trouxesse essa informação para mim, eu ia ficar sem, né? Eu não ia ter aquele acesso tão fácil. Hoje, eles têm um telefone na mão, onde quando eles têm dúvida, ele primeiro consulta aqui a Exatamente. dúvida deles, para depois procurar É. os pais, né? Então, assim, eu tenho que entender que hoje o cenário mudou. Ele tem acesso a algumas ferramentas que eu não tinha na minha época. Então, direcionar a nossa época era uma coisa, direcionar eles em meio a tantas facilidades, esse mundo digital, a internet cada vez mais Afastando, crescendo, né? acaba afastando. Afastando. Mas se eu não usar empatia, Sim, eu não sim, vou conseguir entender os estímulos que ele recebe sim. hoje, né? Para eu poder ter essa conversa, estabelecer esse rapport, essa conexão. Porque senão eu vou estar falando algo baseado na minha vivência, na minha experiência, e não vai estar fazendo sentido nenhum para ele. Então, se eu colocar empatia em prática, eu vou tentar compreender o universo que ele está inserido para poder tomar melhor direcionamento para ele em relação aos passos dele. E é muito diferente, né? E às vezes eu me pego nesse contexto. Então, assim, a gente não é perfeito, né? A gente tem que Não. estar o tempo todo se relembrando dessa importância de você entender o que é que o outro está sentindo, o que é que o outro está passando. Porque para mim é simples, né? Na minha época eu não tinha essa facilidade, ele vai ter que lidar da mesma forma. Mas não, o mundo mudou. E eu tenho que entender que essa facilidade que ele está querendo de fazer um trabalho sem pegar um livro e ter que ler tudo, é o que está sendo usado. Ele pegar o celular, acessar a internet e ele pesquisar a resposta que ele quer. Mas o mais importante, né, ele compreender o assunto, Exato. ele tem que aprender. Então, se para ele é melhor aprender desse jeito, eu tenho que respeitar e fazer com que ele aprenda daquele jeito. Mas se eu for pensar no meu modelo mental, não, vá ler o módulo, vá pelo livro. Então, às vezes, os conflitos eles surgem nesse momento aí, onde você não consegue compreender o universo do outro, o contexto do outro, e aí você quer imprimir o seu ritmo, o seu jeito na vida do outro, e você acha que você está sendo empática. Não, mas eu parei para ouvir. Não, você não colocou em prática a empatia, você ouviu, mas não praticou. E aí tem uma coisa, parei para ouvir, mas eu vou te dar um conselho sobre a minha perspectiva. Imagina aqui, ó, Simone chega para mim e começa a conversar e eu tô ouvindo. Então, ela já falou, só que na minha cabeça eu já tenho uma solução para a vida dela, já tenho uma solução, já sei o que eu já vou baseado na sua vivência. na minha vivência. Você chegou até aqui e ainda não curtiu? Fala sério. Curte agora, comenta e compartilha com quem precisa também expandir e conhecer mais sobre esse tema. Eu não parei para olhar os aspectos dela. E aí ela fala, ó. Os meus limitadores, não é isso? Os meus limitadores. Então, você já pensou em fazer isso? Olha, já pensou em fazer? Não, mas faça isso, que isso aqui dá certo. A fórmula Resolve mais rápido. Resolve mais rápido. Mas não é assim. Ora, eu vim O imediatismo, né? Faz isso que isso dá certo, só que eu não parei para entender as nuances dela. Eu posso chegar de uma forma diferente, aí que a comunicação ela é muito importante para, primeiro, eu ouço, eu acolho, e a partir disso eu posso trazer janelas de possibilidade que não são as verdades absolutas, apenas janelas. E você já pensou qual possibilidade você teria? E aqui ela faz a própria construção dela. Sim. Num ambiente terapêutico não é assim? Sim. Você traz a sua própria construção. Um bom gestor não faz assim também? Sim. Entende o aspecto do outro, ao invés de colocar, a sua meta é essa, te vira e vamos nessa, porque é o que a gente vê, né? E se parar para pensar, tudo passa pelo autoconhecimento. Não adianta você ser um bom profissional, muito maravilhoso naquilo que você faz, se eu não paro para olhar para mim. Entender como eu posso me comunicar melhor, mas para eu me comunicar melhor, não tem jeito. Eu vou ter que passar por mim. Eu vou ter que me entender. Foi o que a gente veio conversando. A gestão hoje, né, falando sobre gestão, hoje eu estou lidando mais com a gestão democrata e liberal. Então, a gente veio falando Traduz sobre aí, isso. a pessoa leiga. Tem autocrata, que geralmente é utilizado em fábrica, né? Aquela coisa assim, você tem que fazer desse jeito. Tem a democrata, que é você discutir com o outro e você chegar a um senso comum.
Então, hoje a gente senta em equipe toda segunda-feira, toda a equipe, e a gente discute Faz um cada setor planejamento. e faz um planejamento do que pode ser melhorado, do que aconteceu na semana anterior, né? São os ajustes, Sim. para a gente não alongar muito. E o liberal é aquele que você dá total autonomia. Geralmente quem trabalha no Google, né? Você tem total Sim, autonomia, sim. criatividade para poder estar trabalhando. Então, hoje na empresa, eu trabalho muito o democrata e o liberal. Aí você falou, o liberal não é perigoso? Não, porque quando você divide responsabilidade, ele entende o limite, não é? Poxa, Onde ele Simone pode. está confiando em mim. Então, aqui eu tenho que dar um resultado. Eu estou colocando nele a responsabilidade das decisões dele. Então, é como se ele fizesse, de fato, parte daquela É empresa. uma boa estratégia. Você Excelente. divide. É? Excelente. Porque Responsabilidade. você dá a ele, na verdade, não é nem dividir, porque é o É. democrata, você dá a ele responsabilidade. Sobre Você consegue aquele resultado. gerir isso sozinho? Consigo. Então, quando ele assume aquilo ali, ele quer fazer excelência, né? Isso é muito bom. Mas para você chegar ao nível desse, você tem que fazer o quê? Ter uma excelente comunicação. O que é que você precisa? O que é que você quer que seja feito nesse setor, nessa área, para que as coisas aconteçam da forma certa, que possam estar fluindo. Sim. Então, quando você entende que o outro já chegou nesse nível, qual o próximo passo? Aí é você perguntar a ele: você agora quer uma liberdade para você estar atuando sem uma supervisão, sem aquela pessoa estar todos os dias ali no pé com a cobrança? O nível de responsabilidade que a pessoa vai ter vai ser muito maior. Muito porque maior. é sobre si Exato. e o que Muito vai maior. entregar. Exatamente. E, Muito maior. E o que é melhor, foi construído junto. Juntos, não é Não foi uma coisa imposto. que você impôs. Não foi Como vai ter um colocado. colaborador seu que não vai querer nesse formato? Que para ele não vai ser Sim. confortável. Hoje os desse jeito. funcionários todos, Porque você eles conseguiu criar essa cultura. Isso, Né, com ele. isso. Mas pode ser que entre alguém na sua Não, equipe. colaborador. Eu vou cobrar que você isso. seja empática. Não, exatamente. Se a pessoa não quiser. Agora, Glenda, vamos lá. Na minha área, como é que você não quer dividir responsabilidade? E eu acho que na maioria das áreas, como é que você não quer dividir? Você saber que em qualquer situação aquela pessoa está contigo. Entende o que eu estou falando? Nem todo mundo quer o tempo todo estar sendo mandado. É porque tem Está gente sendo que cobrado. gosta daquele lembrete, né? Tem pessoas que gostam de estar sempre. Não é que ele gosta, ele é consciente. Entendi. Ele precisa ser cobrado. Entendi. Porque tem pessoas que têm a procrastinação já Nata. na sua essência. Mas a forma como você estruturou é excelente, porque você conseguiu trazer todo mundo para perto de você e eles estão vendo um ganho. Isso. Então, isso está bom para eles. Eu acredito que isso deve ter melhorado até a produtividade da equipe. Com certeza. E tirado uma sobrecarga de você enquanto gestora. Né? Porque senão era sempre você ali coordenando todo mundo, dizendo o que precisava fazer, quais eram os próximos passos. Hoje você tem tempo para poder pensar em novas estratégias de negócio. Exatamente. Como eu sei que você não para, né? Que você está sempre buscando se inovar, se atualizar. E essa é a cabeça de empresário. Tem que ser assim. Sim. A equipe tem que rodar para que o líder consiga estar atuando de forma estratégica. E depois que eu fiz isso, aconteceu uma coisa bem bacana, Glenda. Né? Eu descobri, que não sabia, eles não falaram, tá? Eu descobri, escapou, entre um deles, que eles têm um grupo interno. Que legal. Onde, quando tem uma situação, antes de chegar a mim, eles tentam resolver entre eles. Olha que coisa linda. Isso é uma maturidade. Mas você percebe uma coisa aqui? O fato dela ser uma gestora, porque assim, entra a paixão, tá? É o você gostar do que você faz. Porque muita gente, como você trouxe aí, eu me coloco na função de funcionário em que eu quero receber ordens ou comunicados ou formas de trabalhar. Mas a partir do momento em que tem um gestor tão apaixonado pelo que faz, pelas pessoas e pelo crescimento dessas pessoas, naturalmente, aí entra o espelho, eu começo a absorver aquele ambiente, eu entro nessa ambiência e agora eu faço parte, agora é o que a gente diz, a gente veste a camisa. Só que, na verdade, eu faço parte desse sistema, eu me sinto integrada nessa paixão, nessa motivação. Você é o principal exemplo. Exatamente, e agora eu chego junto. Não, peraí, poxa, Simone tá atolada, deixa eu ajudar ela. Vocês comprariam de mim? A primeira pergunta, vocês comprariam de mim? É diferente o processo, gente. Quando você é apaixonado pelo que faz e você... Isso transborda, né? Trabalha e ama a sua equipe e você entende. Aí vem o posicionamento entre amar a sua equipe e querer ver resultado nela e ter o limite, mas o cuidado.
sempre com esses limites e atenção, nossa, você vai longe. Vai. Glenda, Você vai longe. o tempo está acabando, né? Eles já estão ali sinalizando para a gente vermelhinho, né? Infelizmente, porque aqui é conversa para dias. Eu não digo nem de verdade. horas, porque é um assunto que eu amo, né? Essa questão organizacional e É pessoas, muito amplo assim como o também. Tati também, e é muito amplo. É, Ainda tem essa situação. A gente nem entrou nas patologias de fato que podem acontecer, né? sim. Em função, às vezes, até sobre essa falta A gente de deixa esse gostinho de empatia. quero mais, pode ser? Pode ser. E Então aí, tá combinado. pois é, então o convite até para voltar, né? Hoje, o que é que você daria de recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo, referente a esse tema, essa abordagem, empatia? E de que forma elas podem ter empatia? Exercícios que elas possam fazer para É. desenvolver. Assim, eu falei lá no início, pergunta bem reflexiva, né? Porque empatia, embora um nome tão pequeno, mas ele é tão amplo, né? Sim. E a gente tem vários autores que abordam a empatia. O principal é você conhecer e compreender o conceito de empatia. Para que a gente saia do senso comum, que a gente fica muito no senso comum, para que a partir daí você possa desenvolver essa habilidade. Porque você não precisa estar no mercado de trabalho para você ser empático. E a empatia ela está presente no nosso casamento, nas nossas relações interpessoais, na nossa vida profissional, né? Ela está presente o tempo todo. E o que a gente precisa começar a fazer, e que aí pode ser uma dica, é você primeiro começar a se compreender enquanto pessoa, né? E muitas pessoas não têm essa oportunidade de fazer uma terapia, que é muito importante para quem tem, eu aconselho, mas é você entender como é que você gosta de ser tratado. Quando o outro lhe trata da forma como você gostaria, isso lhe faz bem? Eu acredito que sim. Então, se você parte desse pressuposto, você começa a querer fazer com que o outro também se sinta bem todas as vezes que estiver com você. Entende? Porque se eu sei o quanto é bom, eu vou querer fazer com Tati, eu vou querer fazer com Simone, que é o exemplo lá da bola, né, que a gente começou no início. Ele sabia a importância que tinha para aquela família adquirir aqueles alimentos. Então, ele conseguiu é, dis- é, fornecer esse mesma sensação de prazer para o outro, né? Quando ele sai de si e ele começa a olhar para o outro. Então, eu acho que é um bom caminho você começar a fazer a sua autorreflexão para que você, todos os momentos que você tiver com o outro, você sempre vai ter a oportunidade de ser empático. Não Perfeito. tem contato, que a gente não tem essa palavra, mas foi muito rápido, mas tem. Um sorriso, um aperto de mão, né? Um olhar, Olhar nos um olhos. olhar nos olhos, Um abraço. um abraço. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que não gosta de muito contato físico, mas quando você sabe que para o outro é importante aquele contato físico, você não precisa abraçar, mas só um toque de mão faz com que o outro se sinta tocado e você também não se anule naquela relação, né? Você se preserva, mas você consegue gerar um toque no outro. Então, eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Perfeito. Antes só da gente finalizar, porque só faltou isso aqui, com um exercício que a gente tem da PNL, eu queria trazer até para algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em enxergar o mapa do outro, a perspectiva do outro. Tem uma prática que gera muita polêmica na PNL, que é o seguinte: imagine que aqui, pronto. Imagina que eu sou Glenda, tá? E Glenda está em uma discussão aqui com Simone. E elas têm perspectivas completamente diferentes, ela não consegue enxergar o ponto de vista de Simone. Eu agora, é o que a gente chama de metaposição, eu me coloco, eu saio, Glenda tá aqui, eu vou sair agora, eu sou Glenda. E eu vou visualizar, eu vou estar de fora, vou olhar a perspectiva minha sendo Glenda, o que leva a Glenda a pensar daquela forma, qual a estrutura que Glenda pensa, tem todo o seu contexto, tem a forma que ela enxerga. Pronto, eu entendo Glenda perfeitamente porque eu sou Glenda, entendi a perspectiva Sim. dela. Agora eu vou sair de Glenda, eu vou sair de mim, e agora eu deixo de ser Glenda. Eu vou me desconstruir, não existe a minha opinião, não existe a minha história, não existe nada. Essa talvez seja a parte mais difícil. Eu saio completamente de mim, e agora eu vou olhar sobre o ponto de vista de Simone. Só que não tem nada de Glenda em mim. Eu estou 100% neutra enxergando o aspecto de Simone. E agora eu vou entender as nuances de Simone para que aquela tomada de decisão, para a forma como ela se comportou. A partir disso eu saio, volto para este ponto C
e eu começo a ter uma compreensão melhor. A partir disso, eu posso ter um perdão, a partir disso, eu posso ter uma melhor comunicação, porque eu saí da minha história, eu passo a enxergar a dela diferente. Então, é uma prática muito boa que a gente usa em Sim. processo terapêutico também, que funciona bastante. E essa história aqui a gente ia render, ó, porque é delicioso. Eu só quero dizer muito obrigada, muito Obrigada, eu que obrigada, Luzinha, para agradeço. nós aqui. Obrigada, Eu obrigada. agradeço o convite. Foi um Essa é a primeira de prazer muitas, estar viu? com vocês, duas mulheres que eu admiro, que eu respeito. E eu tenho certeza que teremos mais uma vez. Teremos, não Com tenha certeza. dúvida que teremos. A gente está na temporada de inteligência emocional. Aguardem, porque próximo episódio, minha gente, ó, tá vindo daquele jeito. E outra coisa que eu quero falar, toda essa conversa aqui, ela é transcrita para vocês em um e-book. Quem quiser acesso, vê o QR Code que está aqui. E você pode ter para depois de ler, estudar, revisar. É muito interessante também. E saiba que a sua contribuição, o seu curtir, o seu compartilhar, o seu se inscrever, ajuda esse canal a ele crescer e a gente poder levar também autoconhecimento, reflexões, transformações para mais pessoas. Então, você tem parte ativa aqui com a gente. Faz parte, curte, compartilha e se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchauzinho.